Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassari. Estamos no módulo Legislação, dando continuidade aos nossos estudos do parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 20, 2009. Eu fiz um resumão bem legal aqui para vocês, a pedidos, né? Vamos lá agora para esses estudos. Lembrem que esse parecer ele vai dar toda a estrutura, todos os eixos para as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Por isso que ele é tão meticuloso, tá bom? Depois saem as diretrizes e a gente vai estar com a aula sobre as diretrizes. Então, como número 6, tem aqui sobre a visão da criança, que é o sujeito do processo da educação. Lembrem que tudo da educação infantil gira em torno da criança. Então, a criança é o centro, o objeto da nossa preocupação com a saúde, com a higiene, com a aprendizagem, com o emocional, com a nossa proposta pedagógica. Todo o trabalho é voltado para a criança. Então, ela é o sujeito histórico de direitos e nós somos os sujeitos dos deveres, né? De estar aí interagindo com a criança, oferecendo para ela muitas atividades brincantes, sermos brincalhonas e brincalhões junto com elas também, para que elas possam se desenvolver através das brincadeiras e dessas interações, tá? Então, a criança, centro do planejamento curricular, o que é planejamento curricular mesmo? É tudo aquilo que a criança vai aprender naquela instituição, naquela creche, naquela pré-escola. É sujeito histórico e de todos os direitos que se desenvolvem nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas, com adultos e crianças de diferentes idades nos diferentes grupos e contextos culturais a qual se insere, né? Nessas condições, ela vai fazer amizade, ela vai brincar com água, com terra, ela vai brincar de faz de conta, ela vai desejar alguma coisa, ela aprende muitas coisas, ela observa, ela conversa, ela experimenta, ela questiona, ela constrói sentidos sobre o mundo, suas identidades pessoal e coletiva e vai produzindo cultura. Então, esse ambiente efervescente que é a educação infantil, que é a creche, que é a pré-escola, favorece muitas interações e essa criança que chega com 4 meses na escola e sai da escola com 6 anos, né? Ou seja, ela não é até os 5 anos, ela vai completar os 6 anos, tem 5 anos, quase 6. Ela vai completar os 6 anos, ela vai para o ensino fundamental, mas aí ela vai com um conhecimento do mundo bem ampliado do que aquele que ela entrou na escola. Agora, quem favorece tudo isso? As interações que ela tem com os adultos da creche, as interações que ela tem com as crianças da creche. E ela vai também se conhecendo, se autoconhecendo, na medida em que as atividades vão sendo desenvolvidas, né? Aí, como o sexto item aqui, o sétimo item, perdão, nós temos os princípios básicos que vão reger, então, toda a diretriz curricular que estão aqui fundamentadas no parecer 20/2009. Ele vai falar primeiro, são 3 tipos de princípio. Primeiro ele vai falar que esses princípios estéticos, o primeiro que é o estético, vai falar da valorização da autonomia. Acabei de falar da autonomia da criança, conhecer a si própria, e ela vai então sendo cada vez mais se libertando daquela posição de dependente do adulto, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, esse princípio é muito forte que a criança vai desenvolver. Esse senso, então, de tomar atitudes, de resolver as questões do seu próprio corpo. Antes ela trocava a fralda dela, agora ela mesma vai se libertando, usando o vaso sanitário, aprendendo a fazer sua higiene, aprendendo a se alimentar corretamente sozinha, lavar as mãos sozinhas, ir e vir sozinha, brincar sozinha e coletivamente, com muita responsabilidade, vai aprendendo a ser responsável pela guarda dos brinquedos, responsável por si, responsável pelo colega, solidária com o que o outro precisa, ajudando sempre naquilo que pode ser feito, trabalhando o respeito ao bem comum, né? São os direitos humanos que a escola vai inserindo nas atividades para que as crianças despertem esse respeito pela igualdade, pela situação legítima de que todos temos direitos e deveres, né? E também ao meio ambiente, às diferentes culturas, credos religiosos, esse respeito diferenciado que é tão importante, cada um tem o seu e todos têm respeito a tudo.
identidades e singularidades. O que quer dizer singularidades? Cada um é único, cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir. Não existe, não tem uma forma de você falar, mude o seu jeito de ser. Aos poucos, conforme a gente vai conhecendo o mundo desde criança, a gente vai se moldando e nos transformando ao mesmo tempo, né? Nós vamos sendo singulares sem nunca sermos iguais ao outro. Mesmo nas transformações, nós somos singulares, ok? Cabe às instituições de educação infantil assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, de seus desejos, curiosidades, quando elas participam de atividades educativas e também de valorizar suas produções, tudo que elas fazem de brincadeiras, de desenhos, produções de gestos também, todo tipo de linguagem que tem a ver com essas produções, ou individuais ou em grupo, coletivas, e também trabalhar pela conquistas por elas da autonomia para a escolha de brincadeiras e de atividades e para a realização de cuidados pessoais. Existem instituições de educação infantil que eles levam tem a rotina já pronta, mas eles levam as atividades. O que é a rotina? O horário de chegada, o horário da colação, o horário da brincadeira, o horário da higiene, o horário da refeição. Mas essas atividades que vão ser inseridas durante a rotina, elas mudam porque é o planejamento, né, da classe. Aí sim o currículo é inserido. Então, tem instituições de educação infantil que sentam com as crianças, por exemplo, está planejado para hoje o teatro, está planejado para hoje um desenho artístico relacionado à história do teatro, está planejado hoje brincar no parque, hoje está planejada também uma brincadeira ao ar livre de tipo gincana, tipo circuito. O que é que vocês querem primeiro? Então eles decidem, isso é trabalhar a autonomia também coletiva. Eles vão decidir, nós queremos hoje aquela gincana, oba, estou esperando aquela gincana. Então a gincana que estava inicialmente planejada para ser no final do período vai ser a primeira atividade do dia. Então esse planejamento tem que ser muito minucioso, muito bem elaborado com antecedência para que possa ser realizado, então, no momento que as crianças decidem, tá? Essas instituições devem proporcionar às crianças oportunidades para ampliar suas possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e também de si próprios, trazidas por diferentes tradições culturais também a construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças. Sim, porque em todos os grupos de crianças, cada uma vem de um meio e cada uma traz a cultura do seu meio. Umas famílias têm uma tradição diferente das outras, então todas essas tradições, toda essa cultura que eles trazem de casa, elas vão ser assim dialogadas em sala e todas elas são bem-vindas, todas, para que as crianças se sintam incluídas, né? Essas diferentes tradições culturais vão acabar gerando o respeito do outro por aquilo que uma criança trouxe. Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de mundo e de construção como elementos plurais. Para quê? Para formar atitudes de solidariedade e aprender a identificar e combater preconceitos. É lá na escola que se começa. Muitas vezes na escola faz um trabalho tão sério e chega em casa, infelizmente, algumas famílias preconceituosas desconstroem, né? Bom, todo esse trabalho incide sobre as diferentes formas dos seres humanos se constituírem enquanto pessoas e poderão, assim, questionar, quando eles percebem que existe um adulto que é mais resistente e intolerante, elas vão questionar e romper com essas formas de dominação etária, econômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística, religiosa, que são existentes na sociedade e acabam sendo recriadas na medida em que a relação com os adultos e as crianças se estabelecem em meios diferentes, igreja, residência, né, casa, lá, clube, nas ruas. Então, essas questões poderão, então, ser rompidas quando a criança conhece um lado, que é um lado de olhar dentro dos direitos humanos, dentro da dignidade, que fazem com que a criança fique cada vez mais com esse conceito de solidariedade ampliado, entendendo que é outro ser humano. É diferente, sim, mas a diferença faz parte do nosso meio, da nossa vivência, da nossa cultura humana, planetária, né?
Com isso, elas podem e devem aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais, adquirir valores como os da inviolabilidade da vida, da liberdade, da integridade individuais, da igualdade de direitos de todas as pessoas, da igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade de grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente. Essa valorização também se estende à relação com a natureza e os espaços públicos, o respeito a todas as formas de vida, cuidado com os seres vivos e preservação dos recursos naturais. Então, não só respeitar os outros, mas respeitar o nosso planeta, né? Como um ser vivo que tem que ser cuidado, sustentável, para ser mantido, etc. Tá? Bom, daí ele vai falar do outro princípio. Então, esse é um princípio estético, né? Vamos lá olhar de novo para que vocês reforcem a aprendizagem. Esse é esse é um perfil, um princípio ético. Agora vamos para o princípio político e em seguida que a gente vai para o estético. Dentro do princípio político, a criança vai falar sobre vai viver os direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. A educação infantil deve trilhar o caminho de educar para a cidadania, analisando suas práticas educativas, se de fato elas promovem uma formação participativa das crianças e crítica das crianças também, e criam contextos que lhes permitem a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos comprometidos com a busca do bem-estar coletivo e individual, com a preocupação sempre com o outro e com a coletividade. Então, esse educar para a cidadania é um educar no sentido mais político, mais verdadeiro da política que nós podemos entender. Essa crítica construtiva de analisar algo e entender que aquilo não é um princípio ético, por exemplo. Analisar, deixar com que as crianças participem, dando suas opiniões, escutando suas críticas, fazendo seus argumentos também, né? Em favor ou contra algo que eles estão ali analisando naquele momento. Como parte da formação para a cidadania e diante da concepção da educação infantil como um direito, é necessário garantir uma experiência bem-sucedida de aprendizagem a todas as crianças sem discriminação. Isso requer proporcionar oportunidades para o alcance de conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas para ela. Então, não é só o mais bonitinho que vai aprender, não é só a criança branca que vai aprender, não é a criança especial, a criança com deficiência não vai ficar fora do processo, a criança de origem índia, de origem quilombola, ela não vai ficar fora, filhos de pescadores, nenhuma das crianças ficará fora de todo esse processo aí tão importante dentro do processo de aprendizagem. Todos eles vão ser respeitados e essa experiência depende desse olhar sem discriminação, principalmente por parte de educadores, para que cada vez mais as crianças entendam essa questão do todos. A educação para a cidadania se volta para ajudar a criança a tomar a perspectiva do outro, do pai, da mãe, do professor, de outra criança e também de quem vai mudar-se para longe, de quem tem o pai doente. Então, olhar para eles com aquele sentimento de empatia e ver, olha, como é que ele está se sentindo, né? Isso significa também viver plenamente a cidadania. O importante é que se criem condições para que a criança aprenda a opinar e considerar os sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia ou um conflito. Aí o ideia está acentuado porque a lei, nós fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V da legislação, né? Exatamente como está lá no ano de 2009, né? Antes da reforma. O que mais temos aqui? Aí nós temos os princípios estéticos, né? Então falamos dos éticos, dos políticos, agora os princípios estéticos. Valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. O trabalho pedagógico naquela unidade de educação infantil, em um mundo em que a reprodução em massa sufoca o olhar das pessoas e apaga singularidades, deve voltar-se para uma sensibilidade que valoriza o ato criador e a construção pelas crianças de respostas também singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências,
As instituições de educação infantil precisam organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem essa criança ao seu grupo de crianças que eles já sabem, sem ameaçar a autonomia, nem promover a competitividade, ampliando o que? As possibilidades infantis de cuidar e de ser cuidada, de se expressar, de comunicar e criar, de ouvir pensamentos e ideias, de conviver, de brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e de buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades e lhes possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e saberes. Vocês não fizeram a leitura da Base Nacional Comum Curricular, mas é assim uma linguagem muito próxima à BNCC, esses princípios, porque na verdade eles são os mesmos princípios éticos, estéticos e políticos, tá? Então, esses saberes políticos, esses saberes que circulam a nossa sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em relação aos objetivos definidos no PPP da escola, no projeto político pedagógico da escola. Então, eu fiz um quadrinho para que vocês entendam. Princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos é igual a princípios fundamentais das diretrizes curriculares da educação infantil. Então, esses três princípios vão ser o eixo dos princípios das diretrizes do currículo da educação infantil, como nós vamos ver. Objetivos e condições para a organização curricular. Vejam que aqui é número 8. Vamos ver aqui quais são esses princípios, esses objetivos. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo principal, atentos, quando se fala em objetivo, se fala em questão de concurso. Então, a proposta das instituições de educação infantil, a proposta pedagógica, deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade, para quê? Garantindo que a cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimento e de aprendizagem de diferentes linguagens. O que são linguagens, Marta? Linguagem corporal, linguagem falada, linguagem por sinais, quaisquer linguagens, tá? Como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência, à interação com outras crianças. Bem parecido está lá o Estatuto da Criança que vocês já estudaram também, tá? Então, o objetivo da proposta pedagógica é esse acesso a esses processos de conhecimento e de aprendizagem que existem nessas diferentes linguagens e manter esses direitos que a criança vem com eles da casa. Por quê? Porque é uma cidadã brasileira, esses direitos constam na Constituição Federal, constam no Estatuto da Criança e do Adolescente, que dizem respeito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, tá? Interação é um direito dentro da Base Nacional Comum Curricular também. Daí decorrem algumas condições para a organização curricular. Ora, a partir dessa possibilidade de construção do conhecimento e aprendizagem nessas diferentes linguagens, então vamos ver agora quais são as condições para estabelecer-se um currículo dentro da educação infantil. Quais são? As instituições de educação infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Então, o que significa educação em sua integralidade? Bom, nós estamos educando uma pessoa dentro da parte biológica, da parte física, da parte socioemocional, da parte cognitiva. A criança é um ser integral, não se reparte essa criança. E aqui é muito forte a questão em todos os documentos legais relacionados à criança, não se dissocia, não se quebra o cuidar do educar. Eu estou nessa creche apenas para cuidar, trocar fralda, alimentar, manter as crianças limpas. Não, não existe isso, porque o ato de cuidar da criança já é um ato educativo, que nós já vamos nomeando o pé da criança, a mão da criança, agora vamos trocá-la, né? E vamos interagindo com a criança enquanto fazemos essa interação de trocas de fraldas com ela, tá? Então, o documento inteirinho fala nessa indissociação. Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças explorarem o ambiente de diferentes maneiras, manipulando materiais da natureza ou objetos,
observando, nomeando objetos, pessoas e situações, fazendo perguntas e construírem sentidos pessoais e significados coletivos, à medida em que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo singular das formas culturais de agir, de sentir e de pensar. Isso requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança e assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas crianças. Então, o primeiro item, então, das condições para se construir uma proposta é a questão da indissociabilidade do cuidar e educar. O segundo vai falar para a gente que, para essa construção da proposta, é importante que haja o combate ao racismo e às discriminações de gênero, as socioeconômicas, étnico-raciais, religiosas, que deve ser objeto constante de reflexão e intervenção no cotidiano da educação infantil. Isso faz parte do rol dos direitos humanos. Portanto, essa discriminação, esse combate ao racismo é muito forte e tem que ser vivenciado no dia a dia dentro das instituições de educação infantil, para que a criança consiga, lembram dos aspectos políticos, para ela conseguir distinguir que aquela pessoa, aquela criança com credo religioso, com cor de pele religiosa, com pai casado com pai, mãe casado com mãe, pai entender que os valores dos gêneros mulher e homem têm os mesmos valores dentro da sociedade, ricos e pobres têm os mesmos valores dentro da sociedade, não vão ter mais na escola porque são ricos e eu sou pobre e deixo de ter, entendeu? Essas questões que são bastante reflexivas têm que estar forte dentro das práticas, dentro da proposta, dentro das diretrizes. As ações educativas e práticas cotidianas devem considerar que os modos como a cultura medeia as formas de relação com a criança consigo mesma são constitutivos dos seus processos de construção de identidade. A perspectiva que acentua o atendimento aos direitos fundamentais da criança, compreendidos multiplicidade e integralidade, entende que o direito de ter acesso a processos de construção de conhecimento como requisitos para a formação humana, participação social e cidadania das crianças de 0 a 5 anos, ela efetua-se na inter-relação das diferentes práticas cotidianas, aquilo tudo que acontece na escola, que ocorre no interior de creches e de pré-escola em relação às crianças concretas, contemplando as especificidades desse processo nas diferentes idades em relação à diversidade cultural, étnico-racial, às crianças com deficiência, transtornos globais e do desenvolvimento de altas habilidades e superdotação. Nós sempre falamos das crianças que estão ali portando aquela deficiência, criança com deficiência, a gente usa hoje. E nós não citamos ainda nesse documento a questão das crianças com altas habilidades e superdotação. Nós temos que aprender a trabalhar com essas crianças também que são altamente fortes no sentido de pegar no ar qualquer informação, de traduzir aquilo rapidamente, de tentar rapidamente fazer novas descobertas sobre aquele tema, aquele assunto, aquele objeto, e assim funciona na escola. Essas crianças, elas são chamadas de altas habilidades ou superdotadas, né? Então, a escola também tem que ter olhar a elas. Nesse sentido, esse currículo vai ser um currículo que vai ser aquele que acolhe todos e que sabe que todos esses atores estão dentro da escola das formas mais diferentes possíveis, tá? O olhar acolhedor das diversidades também se refere às crianças com deficiência e transtornos globais e altas habilidades de superdotação. Também o direito dessas crianças à liberdade e à participação, tal como as demais crianças, deve ser acolhido no planejamento das situações de vivência e aprendizagem da educação infantil, como nós falamos, né? Como item terceiro, nós temos que as instituições necessariamente precisam conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas da comunidade, tá? O que significa isso?
reconhecendo que essa comunidade é plural, ela tem várias características relacionadas à cultura, essa creche vai buscar das famílias e da comunidade aquilo que eles têm de mais rico, que é a sua cultura, e vai trazer para dentro da creche para as crianças poderem vivenciar, né? Poderem vivenciar. O reconhecimento da constituição plural das crianças brasileiras, ou seja, uma nunca vai ser igual à outra, existe uma pluralidade muito grande no que se refere à identidade cultural e regional, e à afiliação socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, é central à garantia de uma educação comprometida com os direitos da criança. Então, esse reconhecimento é um passo importante dentro das diretrizes. Reconhecimento que, como nós reforçamos nós já estamos reforçando novamente aqui, que essas crianças são plurais, que trazem características culturais, religiosas, linguísticas, socioeconômicas, ricos e pobres, de etnia diferente, enfim, gênero. Nós vamos verificar que tudo isso tem que estar muito bem constituído dentro da creche. Esse reconhecimento tem que estar cada vez mais vivo dentro da creche como algo bem natural e bem dentro dela, né? Corre nas veias da creche esse respeito. Esse fundamento reforça a gestão democrática como elemento imprescindível, uma vez que é por meio dela que a instituição também se abre à comunidade, permite a sua entrada e possibilita a participação na elaboração e acompanhamento da proposta. Ou seja, o ato de conhecer essas características culturais dos pais, da comunidade, se caracteriza como gestão democrática. Então, vem para dentro da minha escola, vem para dentro da minha creche, vem para dentro da pré-escola, e nós vamos compartilhar esses seus saberes. Isso é uma forma de trazer a família para dentro da creche e de vivenciar com ela aquilo que ela traz mais rico, que é a sua cultura. Dessa forma, a organização da proposta pedagógica deve prever o estabelecimento de uma relação positiva com a comunidade local. Vejam, em nenhum momento nós falamos em qualquer videoaula que a comunidade está fora do processo. Em todas as videoaulas, em qualquer documento legal, sempre a comunidade está dentro para ser ouvida e compartilhar os conhecimentos dela, tá? Então, relação positiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração de saberes comunitários, seja ela composta pelas populações que vivem nos centros urbanos, como a população do campo, como a população de florestas e rios, como os indígenas, quilombolas e afrodescendentes. Lembrem que quando a gente tem uma resolução do Conselho Nacional da Educação, ela vale, a gente usa a expressão, né? Desde o Iapoque até o Chuí, ou seja, vale de ponta a ponta para o Brasil. E a nossa realidade brasileira é realmente essa, de muitas crianças do campo, de povos que moram na floresta, de aqueles que moram em beira de rios, né? Vivem ali da pecuária, também aqueles que são os indígenas, os quilombolas, os afrodescendentes. Nós temos toda essa pluralidade dentro do nosso país. Na discussão sobre diversidades, há que se considerar também a origem urbana das creches e pré-escolas e sua extensão como direito de todas as crianças brasileiras, que remetem à necessidade de que propostas pedagógicas dessas instituições em territórios não urbanos respeitem sua identidade. Então, todos também que não são da região, da área urbana, e são da área rural, também respeitem da mesma forma, trazer essas características de vida culturais do pessoal que é de origem urbana e compartilhá-los, então, com todos. Essa exigência é explicitada no caso de crianças filhas de agricultores familiares extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados, né, da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, e nas diretrizes operacionais de educação básica das escolas do campo. Então, essas diretrizes orientam para o trabalho pedagógico do campo e uma relação orgânica com a cultura, as tradições, os saberes e as identidades dessas populações. E elas indicam a adoção de estratégias que garantem o atendimento às especificidades dessas comunidades. E aí, aqui, ele dá, então, essa orientação, dizendo da importância dessa inclusão de todas as
comunidades, dizendo também que essas diretrizes apontam para a previsão de oferta de materiais didáticos, brinquedos e outros equipamentos de acordo com a realidade daquela comunidade indígena, quilombola, afrodescendentes, para que também, inclusive com os povos do canto, evidenciando o papel dessas populações na produção do conhecimento sobre o mundo. O item 4 vai nos dizer que a execução da proposta curricular requer atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da criança. Então, na próxima videoaula, nós vamos partir daqui, do item 4, para que nós possamos dar continuidade e finalizarmos daí o nosso estudo, tá bom? Tchau!